Ninguém notou de imediato. O mundo dele não explodiu, não colapsou, apenas desacelerou. Ela partiu numa quinta-feira comum, sem tempestades, sem gritos, só aquele som seco da porta se fechando. E o silêncio. Não um silêncio comum, mas aquele que chega como uma entidade, se arrastando pelas frestas, escorregando sobre as portas e se alojando nos cantos onde antes havia riso. Nos dias seguintes, ele não chorou. Lavou a louça, organizou a casa, fez o que precisava ser feito. Mas havia algo ali, algo que não saiu com ela. Uma névoa se instalou, não no ar, mas na percepção. E então vieram as distorções. O relógio da cozinha marcava 3h66. As lâmpadas acendiam sozinhas, mas não lançavam luz. E mensagens que ele tinha certeza de ter deletado voltavam a aparecer, mas com frases que ela nunca escreveu. À noite, os passos ecoavam, pesados, arrastados, mas ele morava sozinho. O apartamento, antes cheio de vida, parecia agora estar vivo, mas de outro jeito. Como se o silêncio tivesse se alimentado dela, e agora estivesse faminto por mais. Ele jurava que escutava, não a voz dela, mas o espaço onde a voz deveria estar, berrando em frequências que só a alma capta. A ausência é barulhenta quando quer, ela bate portas, ela respira em pescoços, ela rosna dentro dos espelhos. Ele passou a trancar as portas, mas sempre acordava com todas elas abertas, mesmo as que não tinham chave, mesmo as que não existiam antes. Então ele entendeu, não era luto, era uma fenda, porque certas presenças, quando arrancadas de nós, deixam vácuos tão profundos que algo de fora escapa para dentro. E foi ali, naquele ponto cego do tempo, que ele começou a desaparecer, não de forma física, mas em essência. Primeiro, esqueceu o próprio nome, depois, o som da própria risada, depois, como era ter vontade de viver. Até que um dia, não se reconheceu no espelho, mas o reflexo ainda se mexia, mesmo quando ele não se movia. Depois que o silêncio chegou, ele não estava mais sozinho, mas quem ou o que o acompanhava não podia ser nomeado, nem expulso, nem esquecido, porque o verdadeiro horror não é quando algo morre, é quando algo permanece, sem direito de ir embora. Existem fantasmas que não batem portas, nem arrastam correntes pelos corredores. Eles apenas vão embora, mas continuam vivos dentro de quem fica. Não é preciso morrer para se tornar uma assombração. Basta partir e deixar para trás um vazio que jamais será preenchido. E então, tudo vira eco. O eco das palavras que nunca foram ditas, das promessas que ninguém teve coragem de fazer. O eco de tudo aquilo que poderia ter sido, mas não foi. Há silêncios que duram mais do que qualquer despedida. Eles se escondem entre uma lembrança e outra, dormem no travesseiro ao lado e acordam antes da pessoa que ficou todos os dias. No fundo ele entendeu, ela nunca foi dele e talvez nunca esteve de fato ali. Mas mesmo assim, quando o silêncio chegou, não veio sozinho. Trouxe com ele tudo o que ele havia negado sentir, tudo o que havia enterrado, acreditando que não voltaria. A dor da perda não é uma ferida, é um espelho. Ela revela o quanto alguém é frágil diante do que sente. Amar é deixar partes de si expostas, e quando essas partes se vão, não sobra só um vazio, sobra um buraco vivo, um eco que respira, pensa e insiste em lembrar. O mundo segue sem se importar com ausências, mas elas sabem como se vingar. Elas se infiltram na rotina, elas sussurram nos momentos de calma e fazem questão de lembrar que nada é realmente de ninguém, nem o amor, nem a sanidade, nem o próprio nome. O pior nunca foi o fim. Foi perceber que aquilo que ele segurava com tanta força já tinha escapado muito antes de suas mãos abrirem, porque o silêncio não é ausência de som, é a presença de algo que chegou para ocupar o lugar de quem foi embora. Mas mesmo assim, quando o silêncio chegou, trouxe com ele tudo o que ele fingia não sentir, e ensinou que a ausência também é presença, do tipo que grita, mesmo sem fazer som. Porque o amor às vezes é só isso, uma voz que se perde no escuro e um nome que ninguém mais ousa chamar.